Vamos para mais um dia de crescimento. Total atenção aqui. Qualquer ponto que você perder, perdeu o sentido, o propósito, a mensagem. Total lucidez, tudo é aquilo que eu falo, né? Por isso que eu sempre alerto. Um culto tem começo, meio e fim. Tem o início dele. Se você não pegar o início, você não entende, você vai ficar com pontos isolados. Tem o meio dele, que se você levantar no meio, você também vai perder pontos que talvez fosse aquele ponto mais, é o que Deus tinha para você. E tem o final dele, né? Tudo tem começo, meio e fim. Então a gente não perde nenhum ponto, porque todos os pontos são necessários e importantes para nós. Vamos lá. Tem 3 pontos importantes que eu quero trazer como reflexão para vocês. E todas as nossas experiências, não importa qual momento você está. Muitos podem estar, nesse momento, no Egito. No Egito simboliza escravidão, ser escravo. Escravo do quê, bispo? Quando eles estavam no Egito, eles eram escravos de Faraó, submetidos a trabalhos forçados, oprimidos, e tinham uma vida amarga. Uma vida amarga. Porque Faraó, os egípcios, tornaram a vida deles amarga. Clamaram a Deus, Deus ouviu o seu clamor, mas lembrando que esse clamor teve um momento que Deus ouviu esse clamor, porque Deus fala isso em Êxodo 2. Êxodo 1 e 2 fala sobre isso. Agora o clamor, agora o clamor de Israel chegou a mim. Eu sempre faço esse questionamento, por que não chegou antes? Por quê? Então, tem clamores e clamores, né? Tem orações e a oração. Aquela que realmente muda tudo, que define, que sai de dentro. Então, só para a gente fechar aqui. Egito, diga comigo, do Egito, deserto, do deserto, a terra prometida. Algum desses pontos você está. Em algum deles. Alguns podem estar no Egito, oprimidos, vida amarga, escravos. Outros podem já estar no deserto. O deserto é fácil? Não, é uma travessia. Outros podem estar já ali na divisa da terra prometida, para a conquista. E, bispo, seja qual for o ponto, o que eu preciso fazer? Um só. Porque, inclusive, cada uma das experiências que temos é o que muitos desprezam, não entendem, que todas as experiências que temos, nós vamos usá-las até os últimos dias de nossas vidas. Todas. Todas fazem parte de um processo para uma vida gloriosa, extraordinária, até os nossos últimos dias. Amém? Diga comigo, o relacionamento com Deus é dinâmico, não é passivo estático. Por isso que, se você me perguntar hoje, por que a maior parte das pessoas estão na igreja e gemem? Porque não tem um relacionamento de verdade, muito poucos entendem a palavra. Quando você não entende a palavra, você é um alvo fácil.
E você tem que entender, porque Deus está falando o tempo todo. Ele está dando direção o tempo todo. Então, essa semana nós falamos aqui Êxodo 14, 1. Vamos lá, deixa eu começar aqui em Êxodo 14, 1 e depois nós vamos para outros pontos. Disse o Senhor a Moisés. Diga comigo, disse o Senhor a Moisés. Diga essa palavra comigo, disse o Senhor a Moisés. Então agora você tira o nome de Moisés e fica com o seu, porque Moisés não está mais aqui. Tá bom? Então é aonde você precisa estar atento. Porque Deus está o tempo todo falando, o tempo todo dando direções. Diga comigo, diga aos israelitas, vamos lá gente, diga aos israelitas que mudem o quê? Mudem o quê? Mudem o rumo, mudem a direção. Vamos lá, por que Deus estava mandando que os israelitas mudassem o rumo, mudassem a direção? Por quê? Porque para que Deus exterminasse de uma vez por todas o opressor, aquele problema de 400 anos, para que Deus eliminasse de uma vez por todas, eles precisavam fazer o que Deus estava direcionando. E a palavra, o que significa para você a palavra mude o rumo? Mude a direção. Mude as atitudes, mude a forma de pensar, mude a forma de falar, mude a forma de agir. Não está dando certo, vamos mudar. Mude o rumo, mude a direção. Inclusive, o que acontece muitas vezes? Geralmente a gente pensa assim, eu já orei, eu já pedi e Deus não me respondeu. Ore mais e peça mais, põe mais força, pressione mais. É assim que funciona. Quando você não está obtendo um resultado na vida, o que a gente precisa fazer? Não precisa analisar onde é que nós estamos errando? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, vamos em coisa simples, prática. Vamos lá, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer. Aí eu falo assim, eu não sei, porque tem gente que engorda até com água, né? Não tem? Sim ou não? Não sei, eu só tomo água e eu não consigo emagrecer. É verdadeiro isso? Você acha que é verdadeiro isso? Sim ou não? Não, sim ou não? Fala, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que mudar a direção. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu já sei que, inclusive, mesmo quando você faz certo, se você nunca pesquisou isso, depois pesquisa, que tem algo que se chama assim, efeito platô, que estabiliza e não sai do lugar. Você precisa mudar para dar uma reação, um choque novamente. Entendeu? Porque estagnou. Seu organismo, vamos falar do organismo. Existe isso. Você está fazendo tudo certo, pode ver que você começa, vamos lá, você começa uma dieta, você começa bem, você começa a fazer uma atividade física, você começa a se alimentar da maneira correta, você obtém um resultado, depois estabiliza. Quem já passou por essa experiência? Quem? Não, bispo, eu nunca passei porque eu nunca fiz dieta. Estabiliza. Entrou no efeito platô. O que acontece nesse efeito? Estabilizou. O que precisa fazer agora? Diga comigo, novos estímulos. Diga mais uma vez comigo, novos estímulos. Então quer dizer que se eu continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar estagnado. Certo? Certo? Sim ou não? Vai continuar do mesmo jeito. Então preciso de novos estímulos. Preciso de atitudes novas. Preciso dar novos estímulos. A mesma coisa acontece. Às vezes a gente fica parado e Deus está falando, mude o rumo, 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 não funcionou, não vai funcionar, estagnou, mude o rumo, mude o rumo, mude o rumo, mude o rumo, não vai sair do lugar, mude o rumo, eu quero resolver, mude o rumo, mas eu não escuto. Mude o rumo, acampem perto de Pi
Hairote, entre Migdol e o mar, acampe-se à beira do mar defronte de Baal-Zefon. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Diga comigo. E assim fizeram os israelitas. Amém? Os israelitas fizeram o que Deus orientou. Assim eles fizeram. Então, vamos lá. O Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia. Mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Diga comigo. Deixamos os israelitas saírem. O que está escrito? Termina essa leitura, por favor. Mais uma vez, por favor. O que está dizendo? Perdemos os nossos escravos. Você sabe que a Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus, né? Que Lucas. Quando o espírito sai da vida de um homem, ele diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Quando um mal que atuava na vida de uma pessoa, que escravizava com, seja lá, cada um com a sua escravidão, problema financeiro, problema de saúde, depressão, opressão, problema de relacionamento. Quando um espírito sai, ele diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E a Bíblia diz: achando varrida, adornada, desocupada, vai e leva consigo outro espírito, outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. A mesma coisa. Existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. Geralmente, muitos dos problemas físicos é consequência do problema espiritual. Porque tem uma causa, tem um causador. Por isso que quando nós vencemos, primeiro nós vencemos no campo de batalha espiritual. Depois nós vencemos no campo de batalha físico. Então, o que pode acontecer? Que escravidão é essa? Essa escravidão pode ser uma escravidão mental, uma escravidão emocional, uma escravidão de um problema de saúde, um problema físico, um problema emocional, um problema financeiro. E qual é o propósito do Senhor? O propósito é como aqui. O Senhor queria eliminar de uma vez por todas que Faraó nunca mais tivesse poder sobre a vida do povo. Porém, eles precisavam fazer o que Deus estava orientando. É a mesma direção que nós temos. É a mesma. Tem problemas que nós passamos que nós nunca mais voltamos a vivê-los. Tem problemas que nós vencemos, que eles são exterminados, que não há a mínima possibilidade deles se levantarem. Faraó seria exterminado de uma vez por todas. O que Davi fez com Golias? Após Golias cair por terra, o que ele fez? Diga comigo. Cortou a cabeça do gigante. O que significa cortar a cabeça? Não levanta nunca mais. Acabou. Quem está entendendo, por favor? Eliminar de uma vez. Vou enfrentar outros, mas esse não mais. Então vamos lá. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. Sabe uma coisa bastante interessante? Se eu mudar essa tradução, está escrito assim, ó. Talvez na tua Bíblia esteja escrito assim, ó. Eles levantaram os seus olhos.
Quando eles levantaram os seus olhos, eles viram Faraó, o opressor, o escravizador vindo. E o povo entrou em pânico, apavorou. Por quê? Olha aqui, ó. Olha essa posição para mim. Olha aqui, ó. Eles olharam e pararam. Eles tinham que olhar e continuar. Porque quando você para e olha só para o problema, é só ele que você vai ver. Levantaram os olhos, mas continue levantando, até olhar para a direção certa, que é para o alto. Está entendendo? Está entendendo? Sabe por que o problema fica grande? Porque a pessoa só para o olhar na altura dele. Quando o olhar deve continuar para o céu. Amém? Amém? Amém, gente? Se você todas as vezes, ai bispo, eu estou apavorado, porque o teu olhar está assim, ó, horizontal. E o seu olhar tem que ser vertical. Às vezes a gente está olhando para o chão, às vezes a gente está olhando só para o problema. E precisamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, para o Todo-Poderoso. Eu não posso, mas Ele pode. O que Paulo disse? Que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele, que ele se fazia dependente de Deus. Amém? Que pode, aquele que pode todas as coisas. Então, quando você levantar os seus olhos, você vai ver o problema, mas continue levantando. Continue levantando. O que Deus fez com Abraão? Quando ele estava lá, na pior hora do dia, o Senhor disse: sai para fora, olha para o céu, olha essa grandeza, olha essa glória. Se você puder contar as estrelas, assim será a sua descendência. O que Deus mandou? Olha para algo maior. Para de olhar para o teu mundinho. Para de olhar para as tuas limitações. Sai da tua tenda. Amém? Amém, pessoal? Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Aqui, ó, diga comigo. E ficaram com muito medo. Por quê? Porque levantaram os olhos só à altura de Faraó. Só na altura do problema. Então os filhos de Israel clamaram. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Fiquem firmes. Vamos lá, gente, fiquem firmes. O que é ficar firme, gente? O que é não ter medo e ficar firme? Ah, bispo, é impossível. Ué, mas a gente caminha, nós caminhamos por fé ou por vista? Se você caminhar por vista, está explicado porque você sente tudo que você sente. Nós caminhamos por fé. A fé enxerga além. A fé já vê a vitória. A fé já enxerga a solução. A fé, ela não enxerga só o problema. Ela já enxerga a solução. O que eu falei de Davi? Davi não enxergou o gigante? Ele enxergou. Ele não tinha que enfrentar o gigante? Ele tinha. O gigante não o amaldiçoou? Amaldiçoou.
O gigante não fez ameaça e disse que ia cortar a cabeça dele? Diz que ia cortar a cabeça dele. Mas ele profetizou totalmente ao contrário. Ele disse, olha, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu vou cortar a tua cabeça. Eu vou cortar a tua cabeça. Estava ali, mas ele já enxergou aquilo. Ele enxergou a vitória. Quando nós falamos que Davi, ele nunca enxergou um gigante, ele enxergou um filisteu. Olha, não é a mesma coisa, bispo? Você acha que é a mesma coisa? Sim ou não? Não sei nem do que o senhor está falando, está tão confuso para mim. Está confuso, gente? Está confuso? Ele nunca enxergou um gigante. Ele enxergou um filisteu. Sabe o que quer dizer isso? Ele só enxergou alguém que não tinha uma aliança com Deus. Ele só enxergou alguém que não tinha Deus a seu favor. Ele enxergou, ele tinha Deus. Então não se tratava de um gigante. Tanto é que ele mesmo diz, né? Como Deus me deu a vitória sobre o leão e o urso, vai me dar contra esse. Que são as nossas experiências. Não tenha medo, fique firmes, veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Diga comigo, repita com fé. Porque vocês nunca mais, diga essa palavra comigo, nunca mais. Diga nunca mais. Verão os egípcios que hoje vêm. Nunca mais vocês vão ver esse opressor. Nunca mais. Nunca mais vocês vão passar pelo que vocês passaram até então. Isso não é forte demais? Sim ou não? Nunca mais vocês vão passar pelo que vocês... Nunca mais vocês vão voltar a ser escravos. Diga, nunca mais eu voltarei a ser escravo. Nunca mais. Diga, eu vou passar pelo que tenho passado ou já passei. Nunca mais. Eu quero que isso entre dentro de você. Porque tem coisas na vida que nunca mais você passa. A não ser que você retroceda. A não ser que a sua mente volte para lá. Mas tem coisas que nunca mais você volta a passar. Tem coisas que não há a mínima possibilidade de você passar. E quando você teme passar pelas mesmas coisas, é uma questão de fé. O problema se torna, diga comigo, o problema se torna um problema de fé. Então não é problema, é um problema de fé. Está entendendo que tem diferença? Não se trata do problema, se trata da fé. Porque tem coisas que nunca mais... Eu sou uma pessoa que eu tenho orgulho de dizer isso, e muita gente acha que é arrogância da minha parte, mas eu falo e falo com poder e falo com autoridade. Tem coisas da minha vida que eu já passei, que eu não vou passar nunca mais. Sabe por quê? Porque depende das minhas atitudes. Não tem mais retrocesso. Eu já aprendi, já saí daquele nível. Eu já tenho experiências com Deus. As minhas experiências com Deus, você carrega ela para outros desafios. Você sabe, olha o que eu vou te ensinar agora. Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Olha para mim. Você tá prestando atenção aqui? Que aqui era uma mudança de ciclo. Uma mudança. Essa travessia do Mar Vermelho era uma mudança de ciclo. Era a travessia do tempo da escravidão para um novo tempo, um novo ciclo. Agora eles saíam do Egito e entravam no deserto. Porque do Egito, a terra prometida, tem o deserto para cortar. O deserto é o tempo de treinamento, é o tempo de experiência com Deus, é o tempo de desenvolver o relacionamento com Deus. Nós ouvimos Deus muito melhor no deserto, nós conhecemos Deus no deserto, nós nos relacionamos com Deus no deserto. Está entendendo ou não? É antes de entrar na terra prometida, precisamos passar pelo deserto. Se eu não tivesse passado pelo meu deserto, eu não saberia, até hoje não entenderia a voz do Senhor. Mas no deserto eu parei para ouvir,
No deserto, Moisés parou para ouvir. Deus não falou com Moisés lá no palácio, Deus falou com ele no deserto. Quando Deus mais falou com Davi? No deserto. Quando Deus mais falou com Moisés, com Josué? No deserto. Depois veio todos os direcionamentos para a conquista da terra prometida. Então não despreze o deserto. Se você está no deserto, é o melhor lugar que tem para você crescer e ter um relacionamento, construir um relacionamento de verdade com Deus. Porque Deus se revela a nós, é justamente aí. Quem está entendendo? Só que tem uma coisa, olha a coisa. Eu falei a travessia, diga comigo, travessia do Mar Vermelho. Isso ia se repetir. Porque eles atravessavam o Mar Vermelho para se libertar de uma vez por todas, para deixar de ser escravos. A história ia se repetir, por isso que nós não podemos desprezar nada, porque Deus não desperdiça nada. Deus vai voltar a falar, Deus vai voltar a agir da mesma forma, em circunstâncias diferentes. Experiências que você tem hoje não podem ser desperdiçadas, são treinamentos para conquistas maiores amanhã. Deus ia voltar a repetir a mesma façanha, porque quando eles estavam prestes a entrar para tomar posse da terra prometida, eles tinham que atravessar agora o Jordão. Era a mesma coisa que Deus fez no Mar Vermelho, Deus fez no Jordão. Era uma outra travessia, mas agora para tomar posse da terra. São ciclos. Ciclos. Eu atravesso o Mar Vermelho para me livrar da escravidão. Eu atravesso o Rio Jordão para tomar posse da terra. São ciclos. E o texto diz que a mesma coisa que Deus fez no Mar Vermelho, Deus fez com o Rio Jordão. Bispo, não estou entendendo o que o senhor está falando. Assim. Quais os problemas desse nível? O que você está passando agora? Você acha que é o último problema que você vai enfrentar? Você acha que é o último desafio que você vai enfrentar? Não será. Todos eles são preparações. Todos eles são treinamentos para coisas maiores, para experiências maiores, para avanços na vida. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então o Senhor disse a Moisés, diga comigo, por que você está clamando a mim? Vamos lá, gente, vamos, gente. Por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Por que eu disse que o relacionamento com Deus não é passivo, não é estático, é dinâmico? Você precisa estar ouvindo a voz de Deus. Agora há pouco nós não ouvimos mude o rumo? Não lemos isso? Sim ou não? Agora nós estamos falando, por que vocês estão clamando? Agora vamos, meu filho, marcha, segue avante. Segue. Agora é hora de marchar. Agora não é hora de parar. Agora não é hora de ficar se lamentando. Agora é hora de seguir. É marchando, não é parado. É marchando que o mar vai se abrir. É seguindo que o mar vai se abrir. É seguindo que você vai ver o sobrenatural. Não é parado se lamentando, é seguindo, é marchando. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas. Porque quando o faraó achou que podia perseguir, que o problema estava perseguindo, que o problema achou que ia tomar conta deles novamente, que ia possuí-los novamente. Os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram a encobrir os seus carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Diga comigo, ninguém sobreviveu. Acabou o problema. Acabou.
Está entendendo ou não? O que é teu opressor hoje? O que é o teu faraó hoje? O que é a tua escravidão? O que te escraviza hoje? Eles já eram livres e o problema estava vindo atrás. Ah, mas Deus não me libertou. Libertou, mas agora Deus ia exterminar de uma vez por todas com ele. Está entendendo ou não? Às vezes a gente fala, mas meu Deus, está vindo atrás desse problema de novo. Não. Deus quer eliminar de uma vez por todas. Exterminar de uma vez por todas. Vamos lá, cada passo agora já estão do outro lado. Agora vamos cortar o deserto. É um outro processo de relacionamento com Deus. Tem todo o tempo, nós falamos ainda na quarta-feira, que Deus conduziu eles chegaram a um lugar que se chamava Mara, porque as águas eram amargas. Ali, naquele lugar, aonde eram as águas amargas, Moisés clamou ao Senhor. Diga comigo, Moisés clamou ao Senhor. O Senhor indicou, diga comigo, um madeiro, um arbusto. Sabe o que significa isso? Mensagem da cruz. Mensagem da cruz, que é poder de Deus. Mensagem da cruz, que é poder de Deus. Espera aí. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é uma questão de fé. Quando eu me aproprio, quando eu tomo posse, quando eu desaposso, porque tomar posse é desapossar. Diga comigo, tomar posse é desapossar. Quando eu desaposso aquele pensamento errado, aquele sentimento errado, e tomo posse da mensagem certa, do pensamento certo, é isso que acontece. A palavra, nós falamos domingo, que meditar é como rugir, é como o leão sobre a sua presa. Não foi o que o Senhor disse a Josué? Querido, não aparta da tua boca. Querido, medita na palavra de noite. Ruja sobre ela, devore ela. Porque só assim você prosperará e será bem sucedido. Terá sucesso em tudo que você fizer. Não foi isso? Sim ou não? Sim ou não? Então, o problema chega, eu confronto o problema com a palavra, o que está escrito. O que está escrito. O especialista falou, eu confronto o que o especialista falou, porque o que não falta é especialista contrariado, ou previsões e diagnósticos sendo contrariados, porque a palavra tem que governar, a palavra governa, a palavra é a autoridade máxima, a palavra, está entendendo ou não? Sim ou não? Amém, pessoal? Olha, eu vou dizer a você, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu tenho testemunhos poderosos, né? Testemunhos poderosíssimos, mas tem um que me marcou bastante, uma história que me marcou bastante, que foi a história de uma família que tinha um histórico de câncer. Um histórico de câncer, todo mundo, vários já havia partido com câncer e vários membros da família hoje tinha câncer, até então tinha câncer. Aí vem alguém no meio que já estava na igreja e foi diagnosticado também com câncer. Tem dois pontos importantes aqui que eu quero frisar. Quando ele foi diagnosticado com câncer, ele ouviu o que o médico falou. O médico tentou trazer a ele um conforto, tentando mostrar a ele que o que estava acontecendo com ele era perfeitamente normal, pelo fato da família carregar um histórico, pelo fato dele ter uma herança genética. Então há uma repetição,
Ele carrega ali células. E o médico explicou, e quando terminou, ele que já estava na igreja, ele disse assim para o médico, falou: doutor, muito agradecido, muito obrigado por toda a sua explicação, mas mais do que nunca agora eu estou correndo para a igreja, porque agora eu sei que o meu caso realmente não é para o Senhor. Ele falou: mas por que você está dizendo isso? Ele disse: eu até posso aceitar o que o senhor está dizendo, mas agora mais do que nunca eu estou vendo que o meu problema não é para o Senhor, que o meu problema é para Deus e o meu problema é espiritual. Por quê? Porque eu não tenho o sangue deles, eu sou filho de criação. Como é que eu posso ter o sangue deles? Como é que essa herança pode fazer parte da minha vida? Como? Como eu posso carregar isso dentro de mim? Então agora eu sei que o problema é outro, o problema é espiritual, agora eu estou correndo para a igreja. E essa pessoa foi curada, vida seguiu, contrariou as previsões, contrariou os diagnósticos, contrariou tudo. Por quê? Porque lutou da forma certa, entendeu, teve visão e sabia que existe um que contraria todos os diagnósticos e todas as previsões. Amém? Não importa, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, querido. O nosso Deus é especialista em contrariar diagnósticos e previsões, seja elas quais forem, seja médica, seja na ciência, seja na tecnologia, seja ela qual for, ele é especialista. Ele contraria todas as previsões. Agora eu tenho que me focar, colocar os meus olhos na direção certa. Tem pessoas tratando como natural o que não pode ser tratado como natural. É o que eu disse agora há pouco, o problema é um problema de fé. Resolver o problema de fé, resolve o problema, seja financeiro, seja conjugal, seja de saúde. Porque quando nós tratamos de forma espiritual, quando eu trato a minha fé, quando eu alimento a minha fé, quando eu me encho da coisa certa, eu vou pensar certo, eu vou falar certo, eu vou agir certo. Amém? Quem está entendendo, por favor? É por isso que eu detesto essa história. Não, é perfeitamente compreensível, é compreensível, é de se entender. Não, não é. Não é. Isso é uma questão de fé. Porque nós contrariamos. Está cheio de gente contrariando os diagnósticos, contrariando as previsões. Está cheio de gente contrariando. Diga: eu também vou contrariar. Isso tem que estar dentro de você. Por isso tem que se encher, tem que se alimentar. Eu estava falando essa semana, depois eu continuo aqui. Eu estava falando quarta-feira, joga aqui para mim Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Que isso aqui é o nosso foco, ó. Diga comigo: desviando o olhar de tudo que nos... Isso é com você, isso é comigo. Isso é comigo. Eu preciso desviar o olhar de tudo aquilo que me distrai, que me rouba o foco, que me faz olhar para a direção errada. Diga comigo, olha a palavra: e focando nossos olhos em quem? Em Jesus. Quando diz focando nossos olhos em Jesus, está dizendo assim: foque os seus olhos em Jesus, ou seja, na mensagem, no propósito do Senhor, no que Ele conquistou, no que Ele fez, no que Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu já levei sobre mim, todas as vossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso é uma questão de desapossar e tomar posse. Está entendendo ou não? Eu preciso desapossar e tomar posse. Eu preciso desviar o meu olhar do que me distrai. O que é que me distrai? Ficar olhando para o problema,
ficar olhando para onde não vai me acrescentar, alimentando da fonte errada, conversando com as pessoas erradas, falando com a conversa errada. O que acontece? Vamos lá, é simples isso. Se você tiver com seu coração aberto, você participa de um culto como esse, você vê o problema menor, você se fortalece, você cresce e o problema diminui. É assim que acontece ou não é? Se no momento agora, se eu mandasse você ficar em pé e nós vamos para a oração, você diz, é isso. Você já se levanta com outro espírito, você já se levanta com outra fé. Só que tem uma coisa, aí você sai do culto, aí você já vai falar no telefone, ou já vai sentar com alguém negativo e conversar, ou já vai olhar para o problema e começar a falar do problema, meditar no problema. E o que o Senhor disse a Josué? Medita na palavra, de dia e só assim você terá sucesso, você vai prevalecer. É fácil isso? Não, por isso está escrito aqui, ó, desviando o olhar de tudo que nos distrai, focando os nossos olhos em Jesus. Diga comigo que é o autor, diga o autor e aperfeiçoador, diga da fé. A origem da fé nasce nele, e o aperfeiçoamento da fé também através dele. Ele é o autor e o aperfeiçoador da fé. E quando nós falamos de fé, nós estamos falando de viver o sobrenatural, não é o natural. De viver o sobrenatural e não o natural. Aquele que amadurece a nossa fé, que pela alegria de cumprir a meta posta diante dele, suportou a cruz, desconsiderando a vergonha, sentou-se à direita de Deus. É o que nós aprendemos. Diga comigo, eu preciso desviar o olhar de tudo que me distrai. Diga, e focar os meus olhos em Jesus. Diga, autor, diga, e aperfeiçoador da minha fé. É desviar o olhar. É aquela frase, né? Pense no que você está pensando. Porque o que você vive pensando, é por isso que você sente quando você tem sentido. É porque você pensa o que você pensa, que você sente como você sente. Entendeu ou não? É porque você pensa, o que você pensa é no que você tem pensado, que tem feito com que você sinta como você tem sentido. Por isso que eu preciso, está aqui, ó, desvia o olhar de tudo que distrai. Esse é um desafio meu. Esse é um desafio. E focando os nossos olhos agora em Jesus. É o tempo todo. Vai agora para, por favor, só para eu concluir aqui, Deuteronômio 34. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos, nem seu vigor tinha se enfraquecido. Diga comigo, os israelitas choraram. Moisés na campina durante, diga comigo, 30 dias. Diga comigo, até passar o período de pranto e luto. Diga, o período de pranto e de luto tem que passar. O problema é que muitas vezes não passa. O período de pranto e de luto tem que passar. A gente pode chorar, a gente pode prantear, mas tudo tem um tempo. O período tem que passar. Sabe uma coisa muito forte que tem aqui? É que esse período de pranto e de luto
Eles estavam ali, ó, a divisa da terra prometida. Imagine se eles ficam do lado de cá, pranteando e fazendo luto, sem cessar. Sem cessar. Está entendendo o que eu estou falando? Eles estavam pranteando a perda de Moisés, mas a gente pode viver fazendo luto por algo que já devia estar enterrado há muito tempo. Já chorei, já me lamentei, já pranteei, mas agora já foi. Tanto é que o Senhor vem. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria. Diga comigo. Cheio do espírito de sabedoria. O povo chorando e um cheio do espírito de sabedoria. O povo fazendo luto e o outro cheio do espírito de sabedoria. Na mesma leitura, tá? Só estou dando sequência. Porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quer dizer, cheio do espírito de sabedoria, todo mundo ouviu ele. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Diga comigo, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Preparem-se para atravessar. Não fica do lado de cá, só pranteando e fazendo luto, vocês não vão tomar posse da terra prometida. Tem que agora se levantar e atravessar. Só para dar sentido, o Senhor vem e diz assim a Josué. O Senhor disse a Josué, diga comigo, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você como estive com Moisés. Ó, hoje eu vou começar a te exaltar. Você está entendendo? Olha aqui para mim, por favor. Você está entendendo que o tempo todo Deus está falando? Você está entendendo ou não? Ou se você estiver entendendo que eu estou aqui te contando uma historinha bíblica, você já recebeu tudo errado. Está cheio de gente nas igrejas, ouvindo história bíblica, dando glórias e aleluia, sapateando e fazendo um alarido danado, e nada acontece na vida delas. Porque não se trata de histórias. Se trata da sua vez. Se trata da tua vida. Se trata da tua terra prometida. Dos seus sonhos. Da sua dor, da sua escravidão. Por isso que você tem que estar atento ao que Deus está falando. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez, diga comigo, o Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera. Com o quê? Vem cá. Quem já teve uma oração respondida? Quem? Quem já teve alguma experiência bacana? Quem já viveu um momento de dor, de sofrimento lá atrás, em algum momento da sua vida, que aquele momento foi assim, muito forte para você, e parecia que você não ia conseguir prevalecer, não ia conseguir superar? Levanta a mão, por favor. Então você já atravessou o Mar Vermelho uma vez. E agora? O Senhor vai fazer de novo como Ele fez no Mar Vermelho. Agora Ele vai abrir o Jordão. E olha que coisa interessante. Abrir o Jordão era milagroso. Mas o Jordão é pequenininho, gente. O Mar Vermelho é gigante.
Eu sempre digo, às vezes a gente se esquece que Deus já fez coisas maiores lá atrás. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Ele já fez coisas maiores lá atrás. Agora você está se esquecendo? Você está se esquecendo de coisas que Ele já fez lá atrás? Hã? Você está se esquecendo de onde você estava há um tempo atrás? Muitos estavam lá oprimidos no Egito, gemendo, sendo oprimidos, vida amarga. Talvez você está se esquecendo de momentos que você não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia comer, não sabia, veio um diagnóstico, veio uma previsão negativa e parecia que não tinha o que fazer. E Deus operou de forma incrível, sobrenatural, e agora você está se esquecendo que o Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele abre o Jordão, que Ele faz de novo. Está se esquecendo? Ele faz a mesma coisa. Ele abriu para você sair da escravidão, Ele abre para você tomar posse da terra prometida. Quem crê? Diga, eu creio. Diga, Deus vai fazer de novo. Fique em pé, por favor. Para Jesus. Pode? Pode? Para Ele. Josué 13. Você sabe que o trabalhar de Deus é tão lindo, nos mínimos detalhes. A gente só tem que manter o foco, né? Só manter o foco. Eu tinha muita leitura para fazer aqui, eu não estou lendo um texto do que eu tinha para ler para vocês. Mas você vê Deus trabalhando e dando experiências, repetindo milagres, um atrás do outro. E tem uma coisa tão linda, que quando a gente vai lá para o capítulo 13 de Josué, que Josué já veio naquele processo de conquistas, de vitórias, viveu tudo isso, né? Olha que coisa linda, olha o que eu vou falar. Josué passou pela travessia do Mar Vermelho. Diga comigo, Josué saiu da escravidão. Josué passou por todas as experiências do deserto. Josué viu o Senhor tirar água da rocha. Josué, mais de uma vez, viu em maras as águas amargas se tornarem doce. Josué, ele viu o Senhor colocar uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, acompanhando e guiando pelo caminho. Josué viu Moisés morrer, e o Senhor diz, meu servo Moisés é morto, agora é a sua vez. Você vai entrar, você vai levar esse povo a tomar posse da terra. Você vai conquistar. Recebeu todos os direcionamentos. Josué atravessou o rio Jordão. Josué conquistou Jericó. Muralha caiu. Depois de uma vida inteira já de conquistas, diga comigo, uma vida inteira de conquistas, diga experiências sobrenaturais com Deus. Olha o que Deus fala para ele aqui no capítulo 13. Diga comigo, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você está velho, diga comigo, e ainda há muita terra para ser conquistada. Você está velho, meu filho, mas vamos embora, tem muita coisa para viver, tem muita terra para ser conquistada. Tem muita coisa para fazer ainda, você vai até os seus últimos dias conquistando, vivendo experiências lindas. Talvez Josué tivesse pensado assim, poxa,
eu já lutei bastante, conquistei bastante, tive bastante experiência, agora é tempo. O Senhor vem e diz, não parou aí não, meu filho, você está velho, mas tem coisa ainda a conquistar, eu tenho ainda coisas para fazer com você, através de você, tem muita coisa para conquistar. Quem fica com esse pensamento, quem tenta entulhar a gente com esses pensamentos, Deus não tem mais nada comigo, Deus não vai fazer mais nada na minha vida, Deus já me abençoou, não tem mais grandes coisas para fazer na minha vida, é mentira. Até os últimos dias da sua vida, você vai viver experiências gloriosas com Deus, é só não perder o foco, é só olhar para a direção certa. Amém? Sabe o problema que você passa hoje? Diga comigo, ele vai passar. Diga, ele vai passar. Diga, o que eu estou passando hoje, diga, vai passar. Mas quer dizer que você não vai ter outros? Não. Esse vai passar, daqui a pouco vai se levantar outro, você vai vencer outro, daqui a pouco tem mais conquista. E quando você achar que conquistou tudo, o Senhor vai falar assim para você, ainda há muita terra para ser conquistada, ainda há muito para conquistar, meu filho. Está entendendo? Amém? Ainda há muito a ser feito. Então, deixa isso entrar no teu espírito. Eu sei lá o que você está passando, mas isso aí vai passar. E você vai lembrar de mim, pode anotar hoje. Pode gravar isso hoje. O bicho falou que ia passar e passou. Mas, uma ressalva. Para onde você vai olhar? Vai manter o foco aonde? Você vai tirar o olho do que te distrai e colocar o foco na direção certa. Está entendendo? Isso vai passar. E daqui a pouco nós estamos em outros desafios. E é isso que vai nos levando a uma trajetória gloriosa, vitoriosa. É isso que nos traz aquela autoridade para falar para outras pessoas, eu já passei por isso. Querido, eu já atravessei o Mar Vermelho, eu já atravessei o Rio Jordão, eu já conquistei a minha terra, eu já atravessei o deserto, um dia eu fui escravo, depois eu atravessei o deserto, eu tomei posse da minha terra prometida, mas tinha muita coisa ainda a conquistar. Estou contando história para você não. Não estou te contando história bíblica. Eu não sei que ponto você está. Eu não sei se você precisa que o Mar Vermelho seja aberto ou que o Rio Jordão seja aberto. O Mar Vermelho você entendeu, né? Sai da escravidão, um novo tempo, agora livre. Mas a gente atravessa o deserto. Deserto a gente tem as experiências com Deus, porque o deserto o Senhor ia ensinar o povo a depender dele. Porque o povo não sabia depender dele. O povo não tinha aprendido ainda, não tinha visto a ação sobrenatural de Deus. Mas depois, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão. Agora é para conquista. Agora é para conquista. E Ele vai falar, e Ele vai fazer. Coloca só o foco no lugar certo. Eu quero que você feche os seus olhos e que você diga com toda a sua autoridade, com toda a sua fé, que o momento que você está passando vai passar. Que o momento, que a fase que você está vai passar, que essa fase vai passar, e se é a abertura do Mar Vermelho para exterminar de uma vez por todas esse opressor da sua vida, esse problema que te oprime, esse problema que te faz gemer, amarga a tua vida, Ele vai abrir o Mar Vermelho. Se é abrir o Jordão para você entrar e tomar posse da sua terra, então Ele também vai abrir. Mas agora tira o teu olhar do problema, tira o teu olhar daquilo que te distrai e coloca o teu olhar no autor e consumador da sua fé, o autor e aperfeiçoador da sua fé, e diga em nome do Senhor Jesus que você vai contrariar todas as previsões, você vai contrariar os diagnósticos, em nome do Senhor Jesus. Esse problema vai passar, essa vida amarga vai passar, esse tempo de escravidão vai passar, em nome do Senhor Jesus.
Jesus, ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, eu oro com todas as pessoas que oram comigo, ó meu Deus, talvez muitas estão agora, Senhor, ó meu Senhor, saindo do Egito, saindo do tempo da escravidão, saindo, meu Pai, desse tempo de opressão, desse tempo da vida amarga, em nome do Senhor Jesus, eu determino, meu Deus, Senhor, qual é o milagre? Ela talvez precisa agora atravessar, meu Pai, o mar vermelho, abra, extermina de uma vez por todas, Senhor, Faraó da vida dela, extermina, meu Pai, essa enfermidade, extermina essa opressão, extermina esse problema emocional, extermina, meu Deus, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa opressão, extermina, meu Deus, de uma vez por todas, essa amarração, esse problema financeiro, extermina, meu Deus, de uma vez por todas. Tem problema que a gente passa, mas nunca mais voltamos a passar, nunca mais, Senhor. O Senhor disse que nunca mais eles veriam Faraó, nunca mais eles voltariam a ser escravos. E eu determino em nome do Senhor Jesus, seja qual for o problema, seja qual for a situação, eu determino em nome do Senhor Jesus, se é um pensamento, um sentimento, se é angústia, tristeza, opressão, depressão, se é, meu Pai, uma enfermidade no corpo, na alma, emocional, físico, se é um problema no trabalho, na empresa, nos negócios, eu determino agora, em nome do Senhor Jesus, que esse problema caia por terra, que esse problema seja submergido agora, em nome do Senhor Jesus, eu determino que saia de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim comigo, diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: Senhor Jesus, passa no teu sangue, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés. Diga: Senhor Jesus, passa no teu sangue. Diga: sobre a minha mente, diga: os meus olhos, diga: os meus ouvidos, diga: o meu coração. Diga: passa no teu sangue sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu financeiro. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: eu rejeito hoje. Diga: eu rejeito hoje. Diga: a escravidão. Diga: eu não aceito mais ser escravo desse sentimento, pensamento. Diga: desse problema. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Tire a sua mão com toda a sua fé e diga: em nome de Jesus. Diga: saia e saia em nome do Senhor Jesus. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: esse problema não tem mais poder sobre a minha vida. Diga: eu estou atravessando hoje o mar vermelho. Diga: eu estou atravessando, saindo da escravidão. Diga: chega, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu sou livre. Se você tem um membro da tua família, diga: ele é livre, ele está livre, em nome do Senhor Jesus. Ele está livre, ele está livre, em nome do Senhor Jesus. A minha família está livre, nós estamos livres, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos libertos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Você precisa que o Jordão seja aberto. O Jordão agora é o tempo da conquista. Então é o seguinte: o tempo do velório, o tempo de prantear, de chorar o morto, já acabou. Certo? Está entendendo ou não? Já chorou? Já pranteou? Então agora cessa. O Senhor deu 30 dias. Choraram, prantearam. Agora o Senhor vem e diz a Josué: levanta e passa esse Jordão. Levanta e passa esse Jordão. Sai daí. Agora vamos atravessar para o outro lado. Porque agora começa uma nova fase. A fase da conquista.
Um tempo novo. O tempo de começar as conquistas. Conquistar a sua terra prometida. Não aparta da tua boca. Medita, se apossa da palavra como leão que ruge sobre a sua presa. Se apodera dela. Porque só assim você vai prosperar, ser bem sucedido. Terá sucesso em tudo que você fizer. E mesmo lá na frente, depois de tantas conquistas, talvez Josué pensasse que tinha findado o tempo dele. O Senhor estava dizendo: não, sei que você está velho, idade avançada, mas há muito a ser conquistado. Levanta, meu filho. Andar com Deus é uma vida de milagres. Diga isso. É dizer todo dia. Diga isso. Vai acontecer um milagre novo em minha vida. Isso, diga. Andar com Deus é dizer. Andar com Deus é dizer todo dia. Vai acontecer um milagre novo na minha vida. Nós precisamos estar vivendo milagres novos continuamente. É dizer. É um milagre novo que você precisa. Então vai acontecer. Você já viveu outros, agora vai acontecer novos. Na minha família, nos meus negócios, vai acontecer. Na minha família, nos meus negócios. Isso, diga com fé, vai acontecer. Então declara mais uma vez: andar com Deus é dizer todo dia vai acontecer um milagre novo na minha vida. Andar com Deus. Andar com Deus é dizer todo dia. Vai acontecer. Um milagre novo em minha vida. Feche seus olhos, por gentileza. Acredite nisso. É de um milagre novo que você precisa. É um milagre novo que vai acontecer. Você já viveu milagres anteriormente. E você vai viver milagres novos. Deus já abriu o Mar Vermelho para você lá atrás. Ele vai abrir o Rio Jordão para você agora. Amém? Diga: eu creio nisto. Diga: eu tomo posse disto. Diga: em nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou viver coisas novas, experiências novas. Diga: Deus tem coisas novas para mim, para fazer na minha vida e através da minha vida. Levanta as tuas mãos, eu te abençoo. Receba essa unção, receba esse milagre. Você sai daqui com um espírito diferente. Você sai daqui liberto. Você saia daqui curado, que você saia daqui revestido, fortalecido, que em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo, que você saia daqui livre da escravidão, que você saia daqui agora saindo do deserto e entrando para a terra da promessa, para a terra da conquista, para uma vida de conquista, para uma vida abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, declaro essa unção, essa graça, esse poder sobre a tua vida, e você com toda a sua fé diga: eu creio, diga: eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.